Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Jameson Almeida, sou professor de matemática e hoje eu vou ver com vocês uma matéria muito importante, uma matéria que cai bastante na maioria dos concursos e tem muitos alunos que têm dúvidas, né, na parte de resolução. O que eu vou pegar, como que eu vou pegar, o que eu vou trabalhar, tá? Que é a matéria de trigonometria no triângulo retângulo, ok? A matéria, na minha opinião, não é uma matéria tão difícil, tá? Mas você gravar as fórmulas, né? Você vai gravar aquela tabelinha que são dos principais ângulos, 30, 45, 60. Só que tem alguns alunos que sempre chegam até mim, poxa, James, eu sei o princípio básico, mas como que eu vou resolver, tá? Então eu separei aqui para vocês só uma revisãozinha básica, né? Uma setinha aqui para a gente poder gravar. E é o seguinte, quando a gente trabalha com um triângulo retângulo, que a gente vai trabalhar com os ângulos, né? A gente tem como fazer a aplicação da trigonometria, né? Do seno, cosseno ou da tangente. Antes de mais nada, no triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus, ok? O lado que está oposto a esse ângulo de 90, ele se chama hipotenusa. E os outros dois lados, eles são os catetos, tá? Ah, James, mas quem é o cateto oposto? Quem é o cateto adjacente? Calma, uma coisa de cada vez. Hipotenusa é o que está na frente do 90, os outros dois são catetos, ok? Aí agora, você tem que saber essas três coisinhas aqui. Como que eu vou calcular o seno, o cosseno e a tangente no triângulo retângulo? Para eu calcular o seno, eu vou fazer o cateto oposto ao ângulo, né, dividido pela minha hipotenusa. Para eu fazer o cosseno, eu vou fazer o cateto adjacente dividido pela minha hipotenusa. E para eu fazer a tangente, eu vou fazer o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá, mas o oposto e adjacente a qual ângulo? Ao ângulo que ele estiver trabalhando. Por exemplo, se eu for pegar aqui, ó, seno do alfa. Seno do alfa é o cateto que está oposto ao alfa, que está na frente, e a hipotenusa é o A. Então, C sobre A. Pronto, acabou. Ah, e quem é o cosseno? É o adjacente. Eu só tenho dois catetos. Um é o oposto, consequentemente o outro é adjacente, né? Adjacente é o que está do lado. Só não pode confundir com a hipotenusa, tá? Então, cateto adjacente, B sobre A. Esse é o cosseno. E a tangente, oposto, C sobre adjacente, B. Então, depende do ângulo que ele estiver trabalhando. Se ele estiver trabalhando com B, as coisas mudam, né? Oposto pelo adjacente, oposto pela hipotenusa, adjacente pela hipotenusa e oposto pelo adjacente, ok? Aqui tem um macetinho, né? Todos os professores que trabalham com curso, a gente passa aqui para os alunos, que é o soca à toa. O que é o soca à toa? Para você gravar, né, como que é a ordem. O só, seno, é o oposto pela hipotenusa. O K, C, o cosseno, é o adjacente pela hipotenusa. E o toa, tangente, é o oposto pelo adjacente. Simples assim, nenhum bicho de sete cabeças, tranquilo? Então separei aí algumas questõezinhas aí pra gente fazer para tirar essas dúvidas de vocês em como que você vai aplicar no triângulo, dependendo da questão, tranquilo? Então vamos lá, primeira questão. Calcule a medida de x e y na figura abaixo. Nesse caso aqui, nessa primeira, é uma questão bem básica, né? Só para a gente aprender o básico mesmo de como que eu vou fazer para utilizar o seno, qual o procedimento que eu tenho que fazer. Bom, nesse caso aqui, temos um triângulo retângulo e temos um ângulo de 30, tá? Lembrando, para quem não sabe ainda, nós temos esses três ângulos, 30, 45 e 60, são os principais ângulos que nós vamos trabalhar no triângulo retângulo, tá? E você tem que saber a medida do seno, cosseno e da tangente desses três. Então, tem aqui a tabelinha. Seno de 30, cosseno, tangente de todos esses três ângulos. Então, tem que gravar, tá? Então, gravem, pelo amor de Deus. Ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro, o ângulo que nós temos é o ângulo de 30. Esse que é o ângulo que nós iremos utilizar. A medida que nós temos de um dos lados do triângulo é o 15. E esse 15 aqui, ele é a hipotenusa. Aí você vai ter que lembrar quais são as propriedades, se é o seno, se é o cosseno, se é a tangente, que trabalham com a hipotenusa. No caso da hipotenusa, nós temos somente o seno e o cosseno, né? O seno, ele é o oposto pela hipotenusa.
Ah, tá. Mas e aí, como é que eu vou fazer a aplicação? Aplica primeiro no triângulo. Então, você vai fazer, ó, seno de 30 no triângulo. Esquece a tabela. Cateto oposto, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é o 15. O seno de 30, aí agora você substitui, ó. Seno de 30 vale meio, igual a x sobre 15. Faz a multiplicação cruzada, 2x é igual a 15. Joga o 2 dividindo, x é igual a 15 dividido por 2. Você pode deixar dessa forma ou você pode dividir, né? Você vai ter aí que o x vale 7,5, ok? Então você já achou o valor do x. Ok, como é que eu vou fazer para descobrir o y? O y é o adjacente. E no caso, o 15, que é a medida que nós já tínhamos ali, é a hipotenusa. Adjacente pela hipotenusa é o cosseno. Ó, cosseno é o adjacente pela hipotenusa. Então, cosseno de 30, cateto adjacente, que é o y, dividido pela hipotenusa, 15. Qual o cosseno de 30? Você vai olhar na tabelinha e vai fazer a substituição. Raiz de 3 sobre 2, igual a y sobre 15. Faz a multiplicação cruzada. 2y é igual a 15 raiz de 3. Consequentemente, o y vale 15 raiz de 3 dividido por 2. Ou ele pode colocar também 7,5 raiz de 3, tá? Não tem problema algum. Tranquilo? Vamos lá, para a próxima questão, número 2. Seja DC igual a 4, DCE igual a 30 e SF igual a 30, calcule o comprimento de EC e EF. Bom, nessa questão aqui, a gente vai ter que determinar essas duas medidas, né? E, consequentemente, nós temos dois triângulos retângulos. Então, nós vamos fazer isso aí em dois passos. Primeiramente, nós vamos calcular aqui o valor do x. Então, você esquece que existe esse triângulo aqui da direita. Olha só esse triângulo aqui, ó, o CDE, né? Em relação ao CDE, o 30 é o ângulo que você vai trabalhar, tá? O 4, em relação ao 30, ele é o cateto adjacente, que é o do lado dele, né? E o x é a hipotenusa. A relação que trabalha com a adjacente e a hipotenusa é o cosseno. E aí você vai fazer o cosseno de 30 graus. Cateto adjacente, 4, dividido pela hipotenusa, x. Quanto que vale o cosseno de 30? Você vai olhar lá na tabela que eu tinha deixado ali, né? Copie, volta o vídeo, copia, deixa ela separada já. Cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2, igual a 4 sobre x. Faz a multiplicação cruzada, x raiz de 3 é igual a 4 vezes 2, 8. Jogo raiz de 3 dividindo. X é igual a 8 sobre raiz de 3. Não posso, na verdade não posso não, né? Não devemos deixar o raiz de 3 no denominador. Então o que você vai fazer? Faz a racionalização. Como eu tenho só a raiz de 3 ali sem soma, sem multiplicação, sem nada, você vai pegar ela e vai jogar multiplicando em cima e embaixo, tá? Aí vai ficar que o x vale 8 raiz de 3 sobre 3. Pô, vai ficar um valor feio, né? Vai ficar um valor feio, mas é esse o resultado mesmo. Tranquilo? Tá, achei ali o valor do x. E agora? Agora você vai olhar para esse outro triângulo aqui, ó, CEF. Esquece o CDE, esquece que isso aqui existe. Nós temos aqui também um ângulo de 30. Em relação ao ângulo de 30, o x, que é a medida que eu tenho, ele é o adjacente. E o y é a hipotenusa. Nesse caso aqui, nós também utilizaremos o cosseno, tá? Então, vai fazer aí, ó, cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente, que é x, no caso, 8 raiz de 3 sobre 3, dividido pela hipotenusa, que é y. Quanto que vale o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Ok? Igual a 8 raiz de 3 sobre 3 sobre y.
Faz a multiplicação cruzada. Na hora de você fizer essa multiplicação cruzada aqui, você vai pegar o 2 e vai multiplicar por isso aqui tudo, tá? Então, 2, no caso, vezes 8, 16 raiz de 3 sobre 3, igual y raiz de 3. E aqui, ó, como você tem raiz de 3 dos dois lados, você pode, ó, anular, né? Fazer a simplificação. E aí, nós temos que o y vale 16 terços. Ok? Vamos lá. Próxima questão, número 3. Uma pessoa no nível do solo observa o ponto mais alto de uma torre vertical à sua frente sobre o ângulo de 30 graus. Aproximando-se 40 metros da torre, ela passa a ver esse ponto sob o ângulo de 45 graus. A altura aproximada da torre em metros é... Bom, nesse caso dessa questão aí, você tem que tomar um cuidado um pouco grande, né? Essa questão era uma questão que costuma cair bastante e nós temos três modelos, né? Nós temos 30 45, nós podemos ter 30 com 60 ou 45 com 60. Então tomem cuidado, cada uma forma diferente de fazer, tá? Mas, vê se vocês conseguem pegar essa forma aqui. Primeira coisa que vocês têm que entender, ele tá aqui, ó. Tá vendo sob um ângulo de 30 graus. Ele se aproximou. Isso que ele se aproxima, a angulação, ela aumenta, né? Tô andando, tô vendo nessa angulação aqui. Se eu me aproximo, consequentemente, a minha cabeça ela vai ficar maior, né? A minha angulação com a horizontal vai ficar maior. E aí, 30, 45. Aqui é 90 graus. Olha para esse triângulo aqui de dentro, né? Se aqui é 45 e aqui é 90, consequentemente, esse ângulo aqui, ó, ele também vale 45 graus, porque a soma dos três tem que dar 180, tá? Ok, e agora, o que eu faço? Se aqui vale x, consequentemente, aqui vai valer x. Porque se esses dois ângulos são iguais, é um triângulo isósceles, né? Esse lado é igual a esse. Então, primeiro você faz aqui dentro. Agora, vamos olhar a parte de fora, né? Triângulo de fora, nós temos que aqui é o ângulo de 30 graus. Esse ângulo que é o ângulo que a gente vai trabalhar de verdade, né? Em relação a ele, nós temos o cateto oposto em função do x e o adjacente, que é isso aqui tudo, também em função de x. Para a gente resolver oposto e adjacente, eu vou trabalhar com a tangente, tá? Então, tangente de 30 graus, cateto oposto sobre o adjacente. Quanto que vale a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Iguala a x sobre 40 mais x. Faz a multiplicação cruzada. Esse raiz de 3 aqui, ele vai multiplicar por esses dois, tá? Tomem cuidado na hora de fazer a distributiva. 3x igual a 40 raiz de 3 mais x raiz de 3. Jogo x raiz de 3 para lá. 3x menos x raiz de 3 é igual a 40 raiz de 3, ok? Show! Como é que eu vou fazer a subtração aqui? Eu não consigo subtrair o 3, que é um inteiro, por raiz de 3, que é um número irracional, né? E aí, nesse caso, como você não consegue fazer essa subtração, você vai colocar o x em evidência, para que você consiga deixar o x sozinho para poder achar o valor dele. Então, x em evidência, aí vai ficar 3 menos raiz de 3 igual a 40 raiz de 3. Joga dividindo, x é igual a 40 raiz de 3 dividido por 3 menos raiz de 3. Não posso trabalhar com a raiz no denominador, né? Então tem que fazer uma racionalização. Esse caso aqui é o segundo caso de racionalização, quando você tem uma soma ou uma subtração. Então, o que é que você faz? Pega esse aqui e multiplica em cima e embaixo, trocando o sinal de quem está no meio, tá? Então, se no meio ele é mais, se no meio aqui é menos, você vai botar mais. Se fosse mais, você ia colocar menos. Simples assim. Esse é o segundo caso. E vai tudo que está aqui junto, tá? Se tivesse 3 menos 2 raiz de 3, 3 mais 2 raiz de 3, e assim por diante, tá? Agora, você faz aqui a multiplicação. Então, meu x vai ficar 120 raiz de 3, 40 raiz de 3 vezes raiz de 3.
Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é 3. Né? Então já tem um resultado. 3 vezes 40, 120. Então, mais 120. E aqui embaixo, você pode fazer a distributiva ou você pode fazer... Perdão, aqui é mais. Você pode fazer a distributiva ou você pode fazer um processo do produto notável, que é o produto da soma pela diferença, que vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo, ok? Vamos fazer aqui a distributiva mesmo. 3 vezes 3, 9, mais 3 raiz de 3, menos 3 raiz de 3, raiz de 3 com raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Só que aqui, ó, menos com mais, menos 3. Ok? Vou puxar aqui para cima. 120 raiz de 3 mais 120 dividido por, aqui ó, cortei o 3 raiz de 3 menos 3 raiz de 3, 9 menos 3 vai dar 6. 120 por 6, 20 raiz de 3, 120 por 6, 20. Essa aqui é uma das respostas que podem acontecer de ter, tá? Ou eu posso ter também colocando 20 em evidência. 20 que multiplica raiz de 3 mais 1. É uma outra forma também que pode acontecer. Porém, geralmente, tá? Lógico que na questão lá você vai ver. Se for múltipla escolha, aí você vai ver se ele está com raiz de 3 ou se não está, se está um valor meio que exato. Geralmente as questões que envolvem altura, distância, tudo direitinho, a gente não coloca uma altura ou uma distância em função de raiz. Geralmente a gente faz a substituição. Então aqui você substitui aquele raiz de 3 ali por 1,73, que é o valor aproximado dele. Caso ele te dê na questão que o valor para você adotar é igual a 1,7, aí você bota 1,7, tá? Então, fazendo a substituição aqui para ficar bonitinho, ó, 20 vezes 1,73 mais 1. 1,73 mais 1 vai dar 2,73. 2,73 vezes 20, 54,6, no caso ali, metros. Ok? Vamos lá, próxima questão, quarta. De um ponto A, um agrimensor enxerga o topo T de um morro conforme um ângulo de 30 graus. Ao se aproximar 50 metros do morro, ele passa a ver o topo T conforme um ângulo de 60 graus. Determine a altura do morro. Bom, nesse caso aqui, ó, nós temos o morro, tá? Ele está aqui num ponto A, se aproximou 50 graus, 50 metros, desculpa, e aí a angulação aumentou. Mesmo processo do anterior, né? Esse aqui é aquela que eu falei que é a variação, que é 30 e 60, tá? E ele quer saber a altura do morro. Primeira coisa que você vai fazer, eu desenhei aqui, só vou apagar para a gente conseguir observar melhor, tá? É essa altura que a gente quer. Para a gente calcular essa altura, esse tipo de questão aqui, ela tem um bizu, tá? Qual é o bizu dessa questão? Se aqui vale 60 graus, consequentemente esse ângulo aqui, ele vale 120. Por quê? A soma dos dois tem que dar 180, né? Agora você vai olhar esse triângulo aqui, ó, esse triângulo pequenininho aqui, pequenininho entre aspas, né, de fora. Se aqui tem 30 e aqui 120, esse ângulo aqui em cima, ele também vale 30 graus, né? A soma tem que ser 180. E aí nós conseguimos determinar que esse triângulo, ele é um triângulo isósceles. Então, se aqui é 30 e aqui é 30, aqui é 50, consequentemente aqui também é 50, tá? E aí nós podemos ver que nós já determinamos a hipotenusa desse triângulo aqui de dentro. E aí se torna muito mais fácil a resolução da questão, né? Então aqui, ó, ângulo de 60, que é o ângulo que eu vou trabalhar, cateto oposto é o H, hipotenusa é o 50. Então, vou fazer o seno de 60. Cateto oposto H, hipotenusa 50. O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, igual a H sobre 50. Multiplica cruzado, aí nós teremos 2H igual a 50 raiz de 3, H
igual a 50 raiz de 3 dividido por 2, 25 raiz de 3. Então, esse aqui é a altura do morro. Ah, James, mas você falou geralmente quando é a altura, nós temos que fazer a substituição. Nesse caso, aí se você olhou lá na resposta, né, múltipla escolha, e não achou o 25 raiz de 3, só achou a medida exata, você pega e substitui pelo 1,73 e faz a multiplicação. Ou, né, 1,7, caso ele te dê na questão para você adotar o raiz de 3 por 1,7, você pode fazer por ele, não tem problema algum. Tranquilo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da explicação aí, tá? Que vocês tenham conseguido aprender direitinho. Não se esqueça de deixar seu like aí, inscrever no canal, muito importante para mim a inscrição de vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida de algum procedimento, pode colocar aí embaixo que eu vou responder assim que possível. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!